Em janeiro eu me reuni com os meus alunos e um deles me disse: depois do carnaval eu vou estudar francês. E eu disse: você vai desfilar? Você é destaque em alguma escola? Você vai trabalhar na escola do samba, na cidade do samba? Não, então comece essa noite e não depois do carnaval. Essa noite, não depois do carnaval. Segunda-feira eu vou perder peso. Não, hoje, vão a pé para casa, começa hoje. Eu preciso ir até São Paulo a pé essa semana. Vocês não podem pensar nisso para depois. Eu tenho um assistente que, vendo tudo que eu faço para o Natal em família, eu gosto muito da festa de Natal, sou um fascinado pelo Natal, adoro festa de Natal. Ele disse: nossa, como eu gostaria que o Natal fosse assim lá em casa. E eu perguntei: e o que você acha que acontece para ser assim na minha casa? Anjos descem dia 24 e trazem a ceia e as atrações prontas, ou você me vê desde outubro no telefone, indo atrás disso? O Natal será o que você quiser que ele seja. Será o que você quiser que ele seja. Se o seu Natal é depressivo, se o seu Natal é aquele que toca Jingle Bells e você chora, se o seu Natal é depressivo, é uma escolha sua, respeitável. Você gosta de Natal assim. Se o seu Natal é alegre, é uma escolha sua. Isto vale para tudo que vocês decidirem. O que pode ser feito para mudar os pontos complicados? Onde eu posso transformar quem eu quero ser daqui para frente? Eu digo isso sabendo que é fácil dizer e é complicado fazer. E o que eu ganho se eu for estratégico, consciente? O que eu ganho se eu tiver autoconhecimento? Estou recapitulando o que eu falei. E o que eu ganho se eu fizer as perguntas certas e me esforçar para atingir esse objetivo? A resposta disso é óbvia, é a vida plena. O que é uma vida plena? É a vida que eu controlo de acordo com a minha felicidade. Pessoas não plenas são aquelas que dizem que são levadas. Não dei sorte. Tentei, mas foi assim. Minha família não é uma família de sucesso. Eu tentei, mas não era o que eu queria. Não, você não tentou suficientemente. Acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível. O fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou. O fracasso é agradável, me tira toda a responsabilidade. Não dei certo, fui à falência, adquiri um vício, eu bebo até cair. O fracasso é super confortável, porque ele me faz parar de lutar. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável, o sucesso é um quarto desafiador. O fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Por isso tanta gente gosta do fracasso. Por isso tanta gente fica no fracasso. Por isso que tanta gente leva um casamento ruim 30 anos. Fica num emprego ruim 30 anos. Não faz uma coisa certa uma década inteira e pensando, não deu. Porque isso é confortável. É confortável. E aí volto à pergunta que eu fiz aos senhores desde o início. Volto a essa pergunta fundamental. De fato, o que eu quero? Quem eu sou? Onde eu quero chegar? Com quem eu quero chegar? Quais são meus objetivos? Se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo. Então a primeira pergunta vocês já deram a resposta. E deram a resposta antes de ouvir o que eu tinha para falar. Todos aqui são felizes. Ótimo. Perfeito. A segunda pergunta é mais complicada. É a pergunta para deixar para vocês pensando nessa linda tarde. Quem daqui quer, nos próximos 10, 20 ou 30 anos, quem daqui quer continuar sendo feliz? Com êxito e feliz. Bem, melhor ainda, eu também. Melhor ainda, agora vai começar o primeiro dia do resto da vida de vocês.
Agora começa a parte mais importante. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados. Os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante. Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora. Barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem. Só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico, homem. A família perfeita, Eva, a companheira. Não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total. O dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra. Nosso mundo é cheio de regras. Só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próxima de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa, não? E não deu certo. Não deu certo. Aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errar é humano, errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta,
A única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lançar uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade. Restaurem a racionalidade. Mas eu queria lembrar, usando Pinóquio de exemplo, esse conto italiano, que a vida ética é mais fácil do que a vida sem ética. Que quando eu sou uma pessoa ética e tenho os documentos em ordem e todos os tipos de extintores já pedidos no carro e os que podem vir a ser pedidos, just in case, e um kit de primeiros socorros, caso ocorra de novo, a ideia é de pedi-lo, e uma tomada unificada padrão para o carro também, padrão que não unifica com nada, mas padrão. Se um policial me parar, eu desço com a tranquilidade absoluta, porque nada em mim pode ser multado naquele momento. Eu tive um colega que me confessou há algumas semanas estar traindo a esposa e me disse que para isso ele precisava apagar todas as mensagens do WhatsApp, que é um trabalho permanente. Dado o faro feminino para o WhatsApp, que é notável, mas o fato de que o WhatsApp volta como herpes, você apaga e volta, aquilo é um trabalho enorme. Ele precisa tirar dinheiro no banco para não usar o cartão. Ele precisa pedir um carro emprestado de alguém para que a placa do seu carro não seja vista no motel. E eu perguntei sobre o cheiro do motel, sabonetes e outros que traem isso. Ele leva mexericas, tangerinas, poncãs e come no motel. Já sabe, marido que volta cheirando para casa. Vocês já sabem que o casamento está compartilhando ações com mais gente. Após essa exposição de método do meu amigo adúltero, eu perguntei uma coisa que para mim é de lógica brutal aristotélica. Não é mais fácil eu ser fiel? E se não é possível ser fiel, não é mais fácil eu separar do que ficar se entupindo de poncã? É bom para o intestino, tem vitamina C, mas não é mais fácil eu ser fiel? Vocês conhecem gente que baixa aplicativos para poder evitar blitz da polícia? Não é mais fácil renovar a carteira que está vencida?
Não é mais fácil andar na linha tranquilo? Não é mais fácil isso? Ou seja, claro que nós temos uma relação com a autoridade pública, é difícil. Voltando de Mianmar na semana passada, no domingo, eu desço na Polícia Federal e um policial me pega pelo braço e eu levo um susto. Ele diz: professor, vejo muito seus vídeos. E eu gelando já, pensar, que bom, né? Que bom. Testando a força do esfíncter anal, ou seja, não estava trazendo nada, eu não compro nada, minhas malas são levíssimas, mas sempre dá um medinho, né? Sempre dá um medinho. A vida ética é a vida reta, é a vida que vale a pena ser vivida. Dei uma palestra em Porto Alegre, faz 2 meses, e emocionado ouvi um senhor me dizer ao final que tinha sido colega de faculdade do meu pai em Direito, e tinham se formado junto na Federal de Porto Alegre em 59, e tinha dito que achava notável a honestidade do meu pai. Ouvir isso, anos depois, é o maior legado que um filho pode ouvir em relação a seus pais. Como deve ser doloroso para o filho de alguém preso em alguma operação pensar: meu pai é um ladrão. E o filho sabe que é. Ele pode dizer para a imprensa que não é, mas ele sabe que é. Ele sabe que é. Ou seja, como é bom este legado ético para um filho. Como é bom ouvir essas coisas anos depois e saber que você é filho de alguém honesto, que tinha seus defeitos, mas certamente não era desonesto. Ou seja, a vida ética é a vida que mistura, dependendo da formação da pessoa, uma moral religiosa, mistura a ética racional, mistura o caráter e se torna uma vida válida. Porque assim deve ser, ou porque assim Deus diz, ou porque assim eu acho correto. Neste triplo campo está a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida tranquila, uma vida que não esconde coisas das pessoas, uma vida reta, uma vida linear e, no fundo, uma vida feliz, porque é falso que o crime não compensa, o crime compensa, muitas vezes. Aliás, eu diria na maioria das vezes, mas o crime torna a pessoa intranquila, porque em algum momento essa pessoa pode ser pega. Isso pode demorar 1 ano, podem demorar 10 anos, ele pode obter muito dinheiro, mas em algum momento, de Al Capone a Pablo Escobar, em algum momento pode ocorrer a punição. Logo, a vida tranquila, a vida ética é a vida que permite que eu possa dizer plenamente, se quiserem, se desconfiarem de mim: abram meu imposto de renda, abram minhas contas bancárias, abram meus documentos do automóvel, abram minha mala na alfândega, porque nada aqui depõe contra mim. Não é que eu seja perfeito, e nem sou um modelo ético, mas eu tento, e é um esforço permanente, viver não porque a lei diz, mas porque eu sei que é correto. Eu sei que é correto esse tipo de questão. No passado, os trabalhos eram mais penosos fisicamente e significava que havia menos estresse, porque os hormônios e todos os estimulantes se perdiam na atividade física. O trabalho hoje é muito estressante mentalmente e multiplica as doenças mentais no século XXI. Estamos submetidos a uma pressão muito grande. Tanto que o único suicídio ético do século XXI é: estou me matando de tanto trabalhar. Se eu dissesse estou me matando por causa do crack ou da cachaça, todos estranhariam, mas estou me matando de tanto trabalhar é algo desejável, pelo menos para sogras. Fica fora de casa o dia todo e traz dinheiro, não? Uma pessoa boa, ideal para o casamento. Estou me matando de tanto trabalhar me leva a uma concepção de trabalho em que eu preciso insistir que nós trabalharemos 3/5 da vida. E se o trabalho é um inferno, eu estou assumindo que a minha vida será, na maioria absoluta do tempo, um inferno. Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha, há um problema muito grave a resolver. É claro, desde que eu era muito jovem, eu detesto colegas que chegam com excesso de entusiasmo às segundas e dizem um bom dia alto e cheio de energia. Segunda de manhã não é um momento para esse tipo de bom dia. Se alguém entra dizendo bom dia, afastem-se dessa pessoa, ela tem problemas. Esse é um bom dia mais possível a partir de quarta-feira. Segunda a gente deve dizer oi, pronto, começar a trabalhar.
Tal como os senhores, eu também fico cansado, mas aprendi há alguns anos que uma das chaves da felicidade do trabalho é viver o momento que eu estou. Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente como esse, eu estou nele. E não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o Rio, e de lá vão me pegar de carro, atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói. E de lá, após a palestra, eu pego um outro carro para ir até o Leblon, onde estarei para a próxima palestra. E de lá eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que gravar um Jornal da Cultura. Se eu começar assim, eu vou conseguir de forma fabulosa tornar este momento um momento ansioso e o próximo também. E só serei libertado deste círculo pela morte. Então, onde eu estou, eu estou. Escrevi um texto para o Estadão, que ainda não saiu, sobre presentes, vai sair só em outubro, dizendo que hoje um dos presentes mais importantes que eu posso dar a alguém é estar com essa pessoa. Por exemplo, ofertar a alguém um jantar no qual eu não leve o celular e preste atenção o tempo todo durante o jantar. Um desafio fabuloso, dar-se, viver o tempo. Meu colega Clóvis de Barros Filho, um grande professor, um grande pensador, com quem tive o privilégio de escrever um livro que faz bastante sucesso nesse momento, Felicidade ou Morte, contou a história no lançamento do livro, e eu copio dele essa história, não é minha, a ética manda dar o autor. O professor Clóvis contou a história, como ele percebeu uma coisa. E quando ele estava, na sua época, no ensino primário, disseram para ele que o ginásio era legal. No ginásio disseram que não, era o colégio. Lá é que as coisas aconteceriam. Assim que ele entrou no colégio, começaram a falar de vestibular e que a faculdade seria o momento dele encontrar a sua carreira. Felicidade é só depois, na faculdade. Entrando na faculdade, disseram, sem estágio você não é ninguém, porque é só o estágio que lhe ensina alguma coisa. Então ele entra no estágio, ele dizem no primeiro dia, só quando você for efetivado é que vai valer a pena todo esse sofrimento. E ele é efetivado e descobre que está no patamar menos 15 da empresa e que tem um patamar 50 lá em cima e que se ele perseguir metas que serão dobradas cada vez que ele as alcançar, se ele seguir essa cenourinha diariamente e trabalhar como um condenado, ele chegará lá em cima, naquele lugar, naquela sala. E quando ele chegar lá, já perto do fim da vida, dirão a ele, pode ir para casa, agora vai começar a parte boa da sua vida, a aposentadoria. E ele se aposenta. E ao se aposentar, sente a morte se aproximando, sente-se doente, chama um padre, e o padre o consola, não se preocupe, bom mesmo, vai ser lá em cima. Quando o professor Clóvis contou essa história com mais habilidade para uma plateia, ele queria dizer exatamente que a felicidade tem que ser agora. Ela não pode ser no momento seguinte. A felicidade tem que ser esse momento. E os momentos difíceis dão sentido aos momentos fáceis. Eu não posso conceber o trabalho como um sofrimento contínuo, senão é melhor mudar de trabalho. Eu posso me sentir cansado fisicamente, irritado às vezes. Porém, eu tenho que ter uma concepção do que eu estou fazendo de mim mesmo. Para administrar pessoas, para viver no ambiente de trabalho, para ser alguém, eu tenho que fazer essa pergunta. O que é que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. Nesta hora, claro, vale trazer isso à tona. Os bombeiros lembram isso sempre e é verdade. O Corpo de Bombeiros costuma dizer, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade, no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade. Tal como o mundo, né, da proteção dos bombeiros no alerta vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual fez muito sucesso esse ano
um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram direto do trabalho, algumas pessoas vieram, né, de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outros que aqui estão, né, vieram de outras atividades, mas ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente talvez tenham se alimentado. E ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e eventualmente do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz, daqui a pouco eu lavo, e às vezes sai e não o faz, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz, agora estou sem tempo. Para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dá trabalho. E a ideia do trabalho muitas vezes te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho: satisfação. Porque há pessoas que dizem, eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem, eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar teu método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo e fazer direito, e você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo, e quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri e contempla. Olha só, você está batendo palma para quem? Para a contemplação, a louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião? O capricho. Muita gente imaginar que o público é aquilo que não é de ninguém, em vez de ser de todos, né? E por isso o descaso, em grande medida, vem também de uma sociedade que historicamente se construiu com uma percepção de que eu estou sendo assistido, né, pelo poder público. A nossa história colonial e uma parte, né, da história imperial e uma parcela significativa da nossa república nos colocou a nós, homens e mulheres cidadãos, como sendo beneficiados por um serviço em vez de proprietários do serviço. Haja vista que até hoje no Brasil nós usamos uma terminologia que é estranha em alguns países, né? Você é chamado pela Receita Federal, né, pela autoridade de fisco do nosso estado, de contribuinte. Sendo que um imposto é imposto, ele não é voluntário. Não é assim, se você quiser contribuir, tudo bem, dá uma ajudinha aqui para a gente aumentar o caixa. Não, você não é contribuinte. Você não está contribuindo no sentido voluntário, né? Dá uma contribuição.
Em outros países, especialmente em um país de língua inglesa, o nome do cidadão é taxpayer, isto é, pagador de impostos. Aquele que é chamado de pagador de impostos, ele tem o serviço público e a atividade pública e o patrimônio público como propriedade. Parte de nós o tem ainda, mas não para sempre. Porque a gente muda aos poucos a mentalidade. A gente tem como sendo algo externo a nós. Vocês cuidam, tá? E eu vou ali para buscar. É tão sério isso que na área de educação, muita gente aqui atuou na área de educação e em secretaria sabe disso. Às vezes na hora da merenda, tem colega meu em educação, professor ou professora, diz assim, mas esse povinho, hein, come de graça aqui na escola e fica reclamando. De graça? Aquilo é pago e muito bem pago por meio de tributos diretos e indiretos. O cara compra água, paga imposto. Compra café, paga imposto. Pega ônibus, paga imposto. De graça. E ainda ameaça o filho. Fala, se você não estudar, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te pôr numa escola pública. É assim que a gente forma a ideia de que público é o degenerado. Por isso, claro, é uma mentalidade que a gente vai mudar. E por último, dentro disso, é preciso pensar. Dá para mudar? Brasil não tem jeito. Cuidado. Há 25 anos, em 1994, quem aqui fumasse, e era o meu caso, eu era fumante também, estaria fumando durante a palestra. Aliás, uma parte dos auditórios tinha, ou no braço da cadeira, ou no verso, um cinzeirinho. Há 20 anos teria uma placa aqui dentro desse espaço escrito: pede-se não fumar, por favor. Há 10 anos a placa seria: proibido fumar. Cadê a placa? Não precisa. A convicção interna e a pressão externa criou outra lógica. Há 25 anos apareceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A maior parte, para escapar da multa, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta. Hoje, você nem pensa na multa, você entra no carro e paf. Ou porque o carro não dá partida, ou porque ele fala, ou porque você está convicto, ou porque teu filho é pai, eu sinto. Vai mudando. Muda isso também em relação a essa preservação daquilo que é o nosso serviço, o serviço público. E aí? Aquilo que cura o pessimismo é mostrar, dar o exemplo, fazer com que a pessoa tenha contato com aquilo que funciona. Isto é, quando você visita o nosso arquivo público, quando você vê aquilo funcionando, com os lugares, não com a condição plena que se deseja, porque isso ainda bem é um horizonte, não é um lugar onde se chega. Quando você mostra, por exemplo, aquilo que algumas estruturas de serviço público, elas têm ali um nível de excelência, a gente percebe que o pessimista pode ser que ele esteja apenas se recusando a praticar. Há muitos lugares onde isso é feito. Quando a gente lembra da nossa irmã Dulce, eu a conheci pessoalmente, tive essa honra, uma mulher que, pequenininha e frágil, há meio século, pegava sua sacolinha na Cidade Baixa, ali em Salvador, ia até a Praça Roma, onde tinha uma feira de alimentos, e no final da feira pedia alimento para as pessoas doarem o que estava velho ou não tinha sido vendido. E riam daquela velhinha freira, dizendo, ela está louca. E ela fez isso durante anos. Hoje a obra dela atende 60 mil pessoas por dia. Começou com a velhinha, com as costas inclinadas, porque ela dormiu sentada durante 27 anos, né? Ali. Bom, você mostra, funciona, né? Aí o pessimista diz, mas isso é porque ela é irmã Dulce. Sempre ele terá uma desculpa para ser vagabundo. Por isso, a única maneira de curar o pessimista é colocá-lo a trabalhar. E se ele não quiser trabalhar, ele tem que ser mandado embora. E ele terá que ser mandado embora porque ele não serve. E a tarefa é servir. E porque ele, em vez de usar o poder para servir, usa o poder para se servir. Em qualquer nível, hierarquia e instância. Então não pode ficar. Segundo e último disso, claro que o otimismo se ensina a partir da exemplaridade. O exemplo, sem dúvida, é a maneira mais convincente de algo. Quando eu falava agora do uso do tabaco ou do cinto de segurança, esse é um exemplo concreto. Cada vez que eu falo isso que eu acabei de falar, a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado. Mas, de fato, pouco a pouco a gente vai alterando e a criança aprende. Eu vi um dia uma professora de educação infantil
numa escola da prefeitura de São Paulo, fazer algo... Não imaginei, eu não tinha competência nem inteligência para aquilo que ela fez de inteligente. Uma menina dentro da escola, no jardim, estava arrancando as flores, tirando as flores e puxando, arrancando. Eu olhei, a professora chegou. Falei, o que será que ela vai fazer? Porque o que eu faria? Ia lá e falava para a menina, não faz isso. E ela ia continuar fazendo, porque não tinha um argumento para ela não fazer. Eu diria, não faz isso, senão... Aí eu ia ficar sem palavras. A professora chegou e falou assim, não faz isso, porque se você fizer isso, você não vai ser bonita. Na hora a menininha saiu do arranco das flores. Aliás, ele não falou ser bonita, descontinuar bonita. Eu achei mais bonito ainda ela dizer, porque se ela disser não vai ser bonita, dizendo que você não é. Ela usou, você não vai continuar bonita. Aí a menina saiu. Olha que coisa, a exemplaridade. Aquilo que é capaz de capturar e mudar a atitude. Eu não tenho dúvida que essa menina, até hoje, né, ela planta flores para continuar bonita. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente? Você conhece professor excelente? Você conhece família excelente? Você conhece médico ou médico excelente? Conhece garçom excelente? Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares. Qual garçom? Que, aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você. Que te indica um lugar. Que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa. Que dá dica para você. Que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos. E aí o garçom diz assim, olha, aqui a comida, o prato é bem servido. Um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Porque eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né? Ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós fomos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos,
e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, e tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João do Boa Vista, pegamos a estrada, a SP 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. O Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã, e eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Atenção, meu aluno na universidade não usa isso para falar, ele usa para escrever. Escrever. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde. Você sabe quando alguém é idoso, que ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Pôs no ouvido é idoso. Que coisa! Sabe quem não conheceu isso em larga escala? Ayrton Senna. Os Mamonas Assassinas. Renato Russo conheceu, mas não conheceu outras coisas. 20 anos do Google. O Face é de 2004. Junto com o Facebook, em 2004, foi criado o Orkut. Orkut. Cadê? Foi-se. Já imaginou? Em 2011, atenção, 2011 o Orkut tinha milhões de pessoas a ele conectadas, inclusive aqui. Foi embora. Aliás, existia uma comunidade no Orkut que eu apreciava, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu gostava demais, porque eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo? E ali tinha uma comunidade no Orkut, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que ela era inspirada? Naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar.
Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça antes de entrar. Verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano, A Sorte Segue a Coragem, que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a 2 outros mais antigos meus, um chamado Qual é a Tua Obra e o outro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Pois bem, no livro A Sorte Segue a Coragem eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável, sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa. Ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para quê? Ela estava aqui agora há pouco. Mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há 2 tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim, o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há 1 mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos, né? Que foi ao ar já. E que eu participo dele nos créditos, porque o do Vivier faz um filósofo, o Sócrates, só que hoje, tentando fazer filosofia na casa, com a mulher, com o cachorro, com gente chegando, com o celular tocando. Como é que dá para fazer filosofia assim? E quando termina, nos créditos, estou eu, Judite, né, que é um quadro clássico dele, Judite, não me larga aqui, por favor, é Cortella, não é Portela, e aí vai. Ora, quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio, quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferi arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer, vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. Há uma filósofa chamada Terezinha Rios e ela diz, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos.
E há vários modos de garantir a tua eternidade. Há vários modos de eu garantir a minha eternidade. Pode ser pela fama, pode ser pela forma de acúmulo e pode ser pela importância na vida de outras pessoas. A minha decisão como ofício, isto é, como profissão, foi mergulhar na docência, no magistério, para que eu pudesse ir com as outras pessoas. Afinal, quem aqui é professor ou professor sabe disso. Nós somos provavelmente a única profissão que alguém atravessa a rua e diz: professora, professor, prof, para na nossa frente e diz: o senhor lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. A pessoa às vezes nos diz: um dia o senhor falou uma coisa que mudou minha vida. Há pessoas que dizem coisa pior. Elas dizem: sabia que hoje eu sou professora por tua causa? Eu gosto de ouvir essa fala desse modo de duas formas. Eu sou professor por tua causa, porque fui eu que ajudei a causar, mas também porque a nossa causa é a mesma. Isto é, o propósito que temos é o mesmo. Quando esse ano, como Cláudia lembrou, eu fui brindado com uma biografia ilustrada, que eu vi que aqui está, que Silmara Casadei fez e a Cortez Editora publicou, contando meus caminhos desde criança em Londrina, cidade onde nasci, e uma série de eventos na minha trajetória. Eu me lembrei do quanto é preciso honrar essa atividade, esse ofício, mas especialmente honrar a causa. E nós temos hoje, você e eu, uma causa decisiva da qual nós não podemos fugir: a construção da paz. Essa causa não é minha, não é só tua. A construção da paz. A paz na tua família, na tua empresa, na tua cidade, na vida comum. Na vida em que nós sejamos capazes de deixar na distância aquela pessoa que um dia escreveu algo que aqui vou dizer e que é aniversariante no dia de hoje. A coisa mais bonita para mim, quando convidado pela Bienal para estar aqui no espaço chamado, curiosamente e gostosamente, de apoteose. Não sei se sabem, talvez sim, que no grego antigo apoteses significa tornar divino. É por isso que tem a palavra tel, de Deus, dentro de apoteose. Significa tornar divino. Na antiguidade, há 2.500 anos, quando se ia dizer que um rei, uma rainha eram divinos, isso era chamado de apoteose. Por isso, estar aqui num espaço cujo nome nos tempos atuais é apoteose, é claro que é um exagero. E é bom quando é um exagero. Eu gosto quando o afago, o carinho é exagerado, porque ele faz com que a gente fique mais preenchido ou preenchida. Mas, embora o nome apoteose, isto é, o tornar divino, ele não se aplique e nem deve se aplicar a mim, seria estranho, há um pedaço daquilo que faço e que outras pessoas também fazem aqui no campo da educação escolar, da escrita, da arte, que tem uma marca do divino, que não é a arrogância, a petulância de quem se sente superior, mas a marca do divino é fazer com que a vida não cesse, que a gente não desertifique os nossos sonhos, não apodreça a nossa esperança, não esterilize nosso futuro. Por isso, dizia eu sobre a paz, por uma razão: 21 de junho é aniversário de nascimento do maior escritor brasileiro.
Machado de Assis. Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento. Machado de Assis, que nasceu em 21 de junho de 1839. Alguém que não só criou uma obra inacreditável, como, por exemplo, fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Se Machado de Assis estivesse aqui agora, onde eu estou, e pudesse contemplar essa estupenda reunião de pessoas de muitas idades, durante todos esses dias numa Bienal do Livro, na capital mundial do livro deste ano, eu não tenho dúvida que Machado de Assis ficaria mais encantado. Ele que foi chamado às vezes de bruxo do Cosme Velho, onde ele viveu uma parte da vida dele ao final. Esse bruxo, no sentido mais positivo, alguém que era capaz de encantamentos. Eu não tenho dúvida que Machado de Assis ficaria, mais do que encantado, ficaria boquiaberto. Na cidade em que ele nasceu, milhares e milhares e milhares de pessoas se juntam para visitar o livro, a literatura, o encontro com a história, a arte, o encantamento, o desejo, a agonia, a alegria. Aliás, Machado de Assis nasceu no aniversário de um dos maiores brasileiros, que também nasceu, no dia 21 de junho, antes dele, que é o baiano, mas que passou a vida um pedacinho no Rio e o restante em São Paulo, que é Luiz Gama. Luiz Gama é a personagem negra da nossa história mais importante. Ele que nasceu numa família em que ele não estava escravizado, mas aos 10 anos de idade, com a morte de sua mãe, ele foi vendido pelo seu pai e tornado escravizado aos 10 anos de idade. E ele se tornou um advogado, não no sentido formal, porque não foi aceito na universidade, por ser negro. Na época chamado, como Machado de Assis o foi, de mulato. E Luiz Gama é um dos heróis da pátria. Aliás, ele, com a atividade que fez no campo do direito, foi capaz de retomar a liberdade de mais de 500 escravizados. É interessante porque eu falo aqui de Luiz Gama, um herói nacional, e uma parte de nós não o conhece. Uma parte de nós não tem tanta ideia. Muitos o sabem, mas nem sempre. E eu digo isso porque Machado de Assis, também ele, era filho de pessoa afrodescendente, para usar um termo mais contemporâneo. Aliás, durante muito tempo no Brasil, inclusive na escola, houve um embranquecimento do Machado de Assis. Em outras palavras, poucas vezes alguém disse que Machado de Assis era negro. É interessante porque esse é um dos modos de romper a paz, que é o escondimento daquilo que é a identidade, a origem, a convivência, a invisibilização. E Machado de Assis é considerado, por exemplo, por um dos maiores críticos de arte da história, um homem chamado Harold Bloom, que disse que Machado de Assis é o maior escritor negro da história. Não o maior escritor negro no Brasil, o maior da história. A avaliação literária muitas vezes é subjetiva, mas essa ideia em relação a Machado de Assis é mais do que especial. No entanto, todas as vezes que posso, eu recomendo, fiz hoje isso, a leitura de um dos livros mais impactantes na minha vida, e é provável que quem aqui leu também assim sinta, que é quando Machado de Assis escreve um livro que é narrado por uma pessoa que faleceu. O livro é na primeira pessoa, contado por um defunto. Claro que isso é inédito em vários momentos. Essa obra se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas.
E é interessante porque Machado de Assis dedica o livro, logo no início, a algo que parece um pouco tétrico. Logo no início ele diz: dedico esse livro. É o defunto falando, não o Machado de Assis, mas é o Machado de Assis. É o defunto dizendo: dedico esses escritos ao verme que primeiro me comeu. Olha que coisa genial. Às vezes eu fico com uma certa raiva de gente que é capaz de ter ideias que eu nem cheguei perto. Dá uma certa inveja boa, não sei se tem inveja boa, mas ainda assim é marcante. Dedicar um livro narrado por um defunto ao primeiro verme que fosse degluti-lo. E o grande Machado de Assis, nesse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele escreveu algo que eu vou dizer duas vezes para a gente refletir. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo no mundo e que nós não devemos viver, que nós até podemos, mas não devemos. Nesse livro, Machado de Assis usou uma expressão que um dia eu até utilizei como abertura de um livro meu na Cortez Editora, em que ele diz: ninguém confie na felicidade presente, porque há nela uma gota da baba de Caim. De novo, ninguém confie, ninguém se alegre com a felicidade presente, porque está nela uma gota da baba de Caim. O que é a baba de Caim? É um pouco do que sobrou do primeiro fratricida. Isto é, o primeiro relato mais comum num livro no Ocidente, por nós conhecido, não é o primeiro livro ocidental, mas é o livro mais conhecido no Ocidente, que é a Bíblia hebraica, e depois a Bíblia cristã, e uma parte dos escritos islâmicos, em que se conta a história de Caim que assassina seu irmão. A baba de Caim, isto é, aquilo que sobrou no canto da boca de um fratricida. E por isso, quando Machado de Assis levanta essa ideia, eu, na minha trajetória aí de meio século na docência, achei um dia, após ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que talvez eu devesse ter algum modo de viver no qual eu ajudasse a extinguir a baba de Caim, a fazer com que ela não existisse mais. Isto é, que o fratricídio, que o assassinato, que a eliminação de pessoas na vida, no lugar de elevar a vida, fosse possível. Eu enxerguei isso de dois modos. O primeiro foi por intermédio da religião. E quando eu entrei na universidade, aos 18 anos, isso até está relatado nesse livro que a Silmara fez, eu entrei num convento da Ordem Carmelitana Descalça. Eu estava no primeiro ano da filosofia e fiquei lá por 3 anos na clausura, imaginando que eu poderia, pelo trabalho religioso, ou que se chamaria de um trabalho missionário, ajudar a recusar, afastar, negar o fratricídio. De fato seria possível, mas eu não tive tanta habilidade para seguir naquele caminho e escolhi a docência, a atividade de professor, o ofício do magistério, no qual eu estou até hoje, que é o meu caminho de achar uma das formas de dizer não ao fratricídio. E eu lembro isso por uma razão que para mim é muito marcante, a ideia central, de que a gente não deve, de modo algum, deixar de lado essa possibilidade. Isto é, nós não podemos admitir que o fratricídio seja vencedor e que a nossa esperança de que ele desapareça seja esmagada. Ontem, do ponto de vista oficial, foi o solstício de inverno. Às 23 e tanto, nós mudamos de estação aqui no Hemisfério Sul, para o
inverno. Vocês sabem que o solstício de inverno é o dia em que a noite é mais longa. É o dia do ano em que a noite ela se inicia antes e termina depois. Em outras palavras, a escuridão ela é mais presente. E eu me lembrei ontem, exatamente porque foi o solstício de inverno, de um outro carioca chamado Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho, ele nasceu no dia 29 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro. E o pai dele era músico, ele lidava um pouco com isso, e o pai decidiu que ele ia entrar na cavalaria para poder ter uma profissão. E a tarefa dele, olha só, era fazer a vigia e a vigília à noite no Morro da Mangueira. E ele passou uma parte da vida dele, Nelson Cavaquinho, andando a cavalo nas noites na Mangueira, o que o levou a se tornar um mangueirense especial e deixar a atividade policial pela música. Ele compôs coisas inesquecíveis. Uma delas tem a ver com isso que agora falo. Uma música de 1973, cujo título é Juízo Final. Juízo Final. Parênteses, vocês sabem que juízo final é o termo que algumas religiões usam para o momento em que, terminada a vida de cada pessoa e de todas as pessoas, dizem os judeus, os cristãos e os islâmicos que quando isso acontecer, a divindade vai te chamar num canto e falar: vem aqui para um particular. Na tua vida enquanto viveu, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? E por que fez o que fez, como fez? Você sabe que o que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Isto é, há um momento em que se poderá aquilatar, avaliar, pesar um pouco as nossas ações. Isso independe de religião, independe de você ter uma crença, independe de você praticar algum tipo de fé coletiva, depende de como é que você entende que deva ser a tua vida e como é que você faz com que, não sendo imortal, possa ser eterno. Por que eu gosto demais dessa canção do Nelson Cavaquinho? Porque a primeira estrofe da música, eu vou dizê-la 2 vezes, ela é um hino de esperança. Ela é um dizer não ao que parece fatal. É, como eu dizia, uma recusa à noção de que não há o que fazer. Aliás, é porque eu acho que há o que fazer que eu continuo professor depois de 50 anos. Pois bem, os primeiros 4 versos da canção Juízo Final dizem: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Atenção, vou dizer de novo: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Agora meu verso predileto: do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Algumas pessoas ficariam tentadas a dizer: Cortella, isso é utopia, isso é sonho, isso é romântico. Eu digo: ainda bem que você e eu não perdemos essa possibilidade. Ainda bem que você e eu não fomos derrotados ou derrotados pela ideia de que a vida é assim, de que a destruição, o fratricídio, a guerra fazem parte da vida, fazem parte da morte, da eliminação. Nós vamos nos habituando. Encontramos hoje nas cidades, inclusive nas que moramos, o fratricídio como parte da vida. Não é parte da vida. Encontramos guerras em vários lugares e vamos assistindo
imagens e habituando as retinas e achando que o que eu posso fazer? Quando o Silmara escreveu esse livro não é da minha autoria, da Silmara Casadei. Ela colocou várias coisas, deu um título bem exagerado. Ela pôs assim: Cortella, o professor que levou a sala de aula para o mundo. Claro que é exagero, mas é gostoso o exagero, né? E uma das coisas que ela fez, além de colocar aqui uma série, né, de situações, de cronogramas. Aliás, meu filho, que tem mais idade, o André, ajudou a compor aqui o que é todo esse cronograma. Tem até uma página cheia de fotos do passado, uma que eu ri muito, que é uma foto minha vestida de monge, com 20 anos de idade, e ao lado uma foto minha como jogador de futebol, que eu era ponta direita, não profissional, no convento. E é fácil jogar futebol no convento, porque, né, a gente respeita muito a outra pessoa e, portanto, não busca que haja tanta brutalidade como vez ou outra o futebol pode trazer. Mas o que eu mais gostei aqui foi que Silmara recuperou, para o final do livro, uma das ideias mais marcantes para mim, que não é da minha autoria. Aliás, ela me coloca, não sei se dá para ver na câmera, ó, como se eu estivesse agora no palco, ó, quase reproduzindo essa cena que está acontecendo aqui mesmo. Me coloca a dizer, que é uma biografia ilustrada, uma frase que não é da minha autoria e que eu gostaria que você e eu pensássemos a fundo nela. E quando você olhar o estilhaçamento da paz, o fratricídio que eu aqui lembrava, a nossa emoção que muitas vezes fica amarrada, que se pudesse trazer a frase que ela colocou quando eu citei uma poetisa de 1916, a Eve Marian, em que ela dizia, olha que frase ótima: eu tenho o sonho de dar à luz uma criança que me perguntará, mãe, o que era a guerra? Olha que coisa magnífica. Eu tenho o sonho de dar... É uma mulher falando, uma poetisa, em 1916 nascida. Eu tenho o sonho de dar à luz uma criança que me perguntará, mãe, o que era a guerra? E nesse sentido, quando se pensa em guerra, é evidente que não estamos pensando apenas e tão somente no horror que temos hoje em vários lugares do planeta, mas todas as guerras à nossa volta. A guerra contra os afetos, a guerra contra a igualdade de gênero, a guerra contra a identidade e orientação sexual, a guerra contra as etnias e as culturas diversas, tudo que for destrutivo. Por isso, volto a Nelson Cavaquinho, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Cortella, falar em amor, falar em coisas como essa, num mundo difícil, duro, em que a luta é necessária, isso é bobagem. Tal como alguns diriam, imagina organizar uma Bienal do Livro, no qual milhares e milhares de pessoas venham durante mais de uma semana. Não vai funcionar. Pessoas não virão, crianças durante a semana, o período da escola, lotando esse espaço, para lá e para cá. Boa parte delas parece que nem hormônio tem, parece que tem demônio, correndo para lá e para cá, com um livro na mão, sentado. Um livro que pode ser na plataforma papel, que pode ser digital, seja o que for. As pessoas não vieram em busca de arma física, de eliminação. Você coloca milhares e milhares de pessoas que estão atrás do que encanta, do que ilumina, do que espanta. E quando terminar, fica na gente. Nenhuma dessas crianças e jovens esquecerá
essa vivência aqui, como você não esquece, como eu não esqueço.